Olá, pessoal. Uma boa noite de terça-feira para todos. Estamos aqui mais uma vez no canal da BBM TV. Meu nome é Brando Vargas, sou trabalhador, né, da casa. E nós temos agora, para iniciar a conversa, que o mês de outubro também é o mês dos animais. O mês de outubro é o mês do nascimento de Kardec, é o mês o Outubro Rosa, é o mês de São Francisco de Assis e, por ser o mês de São Francisco de Assis, também temos como um mês para nós lembrarmos e falarmos um pouquinho mais sobre os animais. Mas também são nossos irmãos, estão em evolução, são nossos irmãos. Um dia, há muitos milênios, nós já fomos como eles também. Nós já estivemos nesse momento de estágio evolucionário, provavelmente, no nosso caso, em outro planeta. Bom, muitas dúvidas atormentam a mente daqueles que amam os animais, que já aprenderam isso. Quem um dia não se apegou ou é um pai ou mãe de um pet, não é? Então, os animais têm alma? Esse é um questionamento. E tem outros, olha só. E o meu cão ou o meu gatinho de estimação? Em algum lugar ele ainda vive? Para onde vão os animais após a morte? Animais reencarnam? Será que os animais reencarnam em seres humanos? Ou seres humanos voltam para a condição de animal, né? Essa ideia da metempsicose. Os animais, a alma dos animais também evoluem? Podem um dia se tornarem seres humanos? Os animais possuem mediunidade, ou seja, eles veem espírito. Então, hoje, gente, vamos conversar sobre tudo isso. E agora, a gente começa aqui, né, vamos ler a página inicial, né, o texto que a gente lê no início de toda a conversa, né, estudo espírita, que serve para reflexão e também para a gente poder entrar na frequência boa, se sintonizar, esquecer aquilo que nós vivenciamos ali até o momento de chegarmos aqui para o estudo. E hoje nós temos um texto do livro Fonte Viva, um texto ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. O nome do texto é Ante o Sublime. Vamos acompanhar. Ante o Sublime, lição 23, livro Fonte Viva. Não faças tu o que Deus purificou. Está em Atos 10, 15. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores, a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste, que se dirige a Simão Pedro nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridade, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam, cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço. 2. Séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais?
Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou à experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde água e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Bom, após o texto agora, vamos para a nossa prece para iniciar os nossos estudos. Vamos aqui, então, agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e vamos pedir à espiritualidade amiga chuvas de bênçãos e proteção. Pedir também a permissão para iniciar a nossa conversa da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então agora vamos, né, para o nosso estudo. Os animais, nossos irmãos menores, evolução, reencarnações e mundo espiritual. Há muito a ser falado e o tempo é exíguo, né? Mas vamos lá. Essa conversa que eu já tive com da parte presencial lá na casa. Então vamos continuar. Primeiro tópico é: os animais têm alma? Então vamos lá conversar sobre isso. Então, para a doutrina espírita, a verdadeira vida do animal e do homem não está no corpo de carne, gente. A vida está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive à morte do corpo material. Os animais também possuem um princípio inteligente independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Então, os animais têm espírito, mas há uma grande diferença entre o espírito dos animais e o do ser humano. Por quê? Devido à questão evolutiva, questão evolucionária. Os textos bíblicos, inclusive, dizem que os animais são criações de Deus. Ernesto Bozano, em sua obra, então vamos lá. Os animais têm alma? Para a doutrina espírita, a verdadeira vida do animal e do homem não está no corpo de carne, gente. A vida está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive à morte do corpo material. Tá? Os animais, então, possuem um princípio inteligente, independente da matéria que sobrevive ao corpo. Lá na questão 597 do Livro dos Espíritos, é discorrido sobre isso, mais detalhes. Então, os animais têm espírito, tá? Tem alma? Tem. Mas há uma diferença entre o espírito dos animais e o do ser humano, devido à questão evolucionária, devido à evolução. Os textos bíblicos dizem que os animais são criações de Deus. Bom, Ernesto Bozano, em sua obra Os Animais Têm Alma, avalia 130 casos de manifestações de assombração, de aparições e de fenômenos paranormais com animais. Bozano afirma no primeiro capítulo, inclusive, né, dessa obra, que entre os vários fenômenos estudados, as aparições de formas de animais constituem subsídio de
é para apoiar a hipótese de sobrevivência da psique, tá? Então, em Memórias de um Suicida, o famoso escritor Camilo Cândido Botelho narra a presença de diferentes espécies de animais no mundo espiritual. No livro Nosso Lar, lá no capítulo 33, salvo engano, capítulo esse denominado Curiosas Observações, Narcisa comenta sobre cães, muares, aves, as quais atuavam auxiliando, olha só que legal, o trabalho expedicionário dos samaritanos em regiões de sofrimento, como nós vimos no Resgate lá do Espírito de André Luiz, quem pôde assistir o filme, né, além de ler o livro. Bom, então dando continuidade, vamos falar aí um pouquinho mais sobre Deus, espírito, matéria, né, para que nós possamos entender. Eh, Há 2 elementos gerais no universo: a matéria e o espírito. E acima de ambos, o Criador, o Pai de todas as coisas, como nós estamos vendo aí, né, no quadrinho que eu coloquei. Essas 3 coisas, então, são o princípio de tudo que existe. São chamados da Trindade universal. Vide a questão 27 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, por sua vez, são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do material, de acordo, inclusive, com a questão 79 do Livro dos Espíritos. E agora vamos continuando mais um pouquinho, avançando, vamos falar aqui sobre o sopro de Deus, né? São Paulo chamava o nosso espírito de sopro. Veja bem, é preciso, então, marchar não segundo a carne, mas segundo o sopro. Está em Romanos 8:4. Isso, gente, nos faz lembrar o muito conhecido sopro, ou seja, a alma que Deus figuradamente soprou nas narinas de Adão, após criar seu corpo do pó da terra, dando-lhe a vida, conforme está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Antigo Testamento. E assim, então, gente, nós temos aqui um exemplo de que Paulo não aceitava o Espírito Santo segundo as ideias dos teólogos que o instituíram na famosa Santíssima Trindade. O que, aliás, né, foi bem depois de Paulo, né, que Paulo morreu, que teve essa ideia da Santíssima Trindade pelos teólogos. Portanto, nem sequer Paulo conheceu essa questão da Santíssima Trindade, como aliás também aconteceu com Jesus, né? A ideia surgiu depois dele. Bom, o Espírito Santo, de terceira pessoa da Santíssima Trindade, para Paulo, é o conjunto, então, de todos os espíritos humanos. Paulo, inclusive, diz: vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Nosso sopro ou alma tem a identidade de cada um de nós, e não a identidade, né, do próprio Deus. Então, o Criador da vida dá vida a seres únicos, tá? Nenhum é igual ao outro. Os teólogos ensinaram, depois de Paulo e de Jesus, que o Espírito Santo da terceira pessoa era Deus. E isso, gente, gerou uma grande confusão no cristianismo. Mas o Espiritismo enxerga o sopro de Deus, sim, enxerga como o instrumento da criação da individualidade de cada espírito, e não como componente da Santíssima Trindade criada pelos teólogos. O sopro cria o princípio, cria a vida. Sim. Então, continuando agora, né? Nós temos aqui essa questão, a vida, o pó da terra e tudo mais. Apenas uma breve, né, ideia, assim como o sopro e tudo mais. O que seria a morte?
é um sono sem sonhos? Bom, morrer significa deixar de existir até o dia da ressurreição, como dizem alguns que interpretam João 6,40. E há alguns que até citam Eclesiastes 9, 5 a 10, dizendo que no além não tem nada e que os mortos não sabem de nada. É errado dizer que é isso que está nos textos bíblicos, tá? Mas é correto dizer que essa interpretação e que o morreu e acabou é como algumas vertentes religiosas entendem o conjunto dos textos bíblicos. Para o espiritismo, porém, não existe descanso em paz, muito menos para os animais, tá? Mas essa que eu falei antes, né, sem ser a visão do espiritismo, é a visão de alguns. É claro que essa visão não é a única e, portanto, não pode ser considerada a verdade. Então, para a doutrina espírita, a alma nos textos bíblicos não significa apenas a pessoa viva. O espiritismo enxerga os textos bíblicos de uma forma diferente de outras religiões, gente. Há vertentes religiosas, inclusive, que apontam que a alma e pessoa viva são a mesma coisa e ambas vão para o pó da terra. É claro que o corpo, matéria densa, vai para o pó da terra, lógico, mas a alma, essa, permanece, essa prospera. E não é diferente também como o que ocorre com os animais, tá? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Em Gênesis 2:5. Estaria essa citação bíblica equivocada? Bom, segundo Herculano Pires, lá no livro Visão Espírita da Bíblia, não. Quanto aos textos bíblicos, gente, é necessário penetrar no sentido dos seus símbolos, tá bom? Dos seus mitos e das suas alegorias. De acordo com o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus utilizou os elementos orgânicos do globo terrestre nesse processo da criação da vida e do próprio homem. O próprio pó da terra, traduzido como o barro, mencionado no livro bíblico de Gênesis, Gênesis 2:7. Aquele que Deus usou para formar o homem, é aquilo, né? É muito mais do que simples pó que imaginamos. A espécie humana não começou por um homem só. Adão, certo? A espécie humana surgiu na Terra pelo encadeamento natural da evolução dos seres, porque a natureza não dá saltos. É lento e gradual. Uma árvore não cresce de uma hora para outra. Uma semente cai no solo e ela lentamente vai crescendo. Então, a própria ciência estudou e confirmou as diversas formas de vidas existentes em períodos geológicos pretéritos. Milhões de anos, gente, foram necessários para que o pó da terra e o sopro da vida germinasse, se desenvolvesse, se diversificasse. Então, os 7 dias da criação representam, na verdade, esses milhões de anos. Não há contradição entre a Bíblia e o Espiritismo, negativo. O Espiritismo apenas explica as alegorias bíblicas. O espírito André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 4, nos conta que os dias da criação assinalados nos livros de Moisés equivalem a épocas imensas de tempo e espaço. Para o Espiritismo, então, os mortos não voltarão a ser pessoas vivas com o mesmo corpo denso que usaram no passado. Tá? Bom, seguindo agora, para a gente ter essa ideia, né, esse papinho inicial,
vamos ver o que acontece com os animais. Então vamos lá. O que acontece com os animais? Para onde vão os animais de estimação quando morrem? Já que nós vimos ali, né, falando sobre, o barro, o pó, o sopro, falamos sobre Deus, espírito, matéria, né. Sabemos então que os animais, assim como o homem, é o princípio inteligente que sobrevive. Então vamos lá. Para onde vão os animais quando morrem? Os animais, gente, são recebidos no mundo espiritual por espíritos incumbidos de cuidar deles, de tutelá-los, e retornam quase que imediatamente para o mundo material, não lhes dando tempo de entrar em relação com outras criaturas. Quando os animais desencarnam, são encaminhados à guarda e assistência de entidades encarregadas dessa tarefa no mundo espiritual, tá? André Luiz, inclusive, descreve no livro Nosso Lar, né, que aves de plumagens de várias cores, né, voando, animais domésticos, árvores frondosas, cães utilizados pelos espíritos socorristas e por aí vai. Então, para onde vão os animais de estimação quando morrem? É a pergunta de muitos. Os animais são recebidos pelo mundo espiritual por esses espíritos tutelares. Retornam quase que imediatamente, né. Então, quando os animais desencarnam, vão para a guarda e assistência dessas entidades encarregadas dessa tarefa de tutelar. Os animais podem reencarnar ou podem ser destacados para algumas tarefas. Aí foge um pouquinho a regra. Sim, os animais podem também ficar algum tempo com seus tutores, espíritos tutores, depois da morte, principalmente com a finalidade de amenizar a saudade. Aí já esses tutores são os encarnados, os próximos dele. E também existem colônias específicas para os animais no plano espiritual. Bom, então é aquela história. O nome do período dado entre uma encarnação e outra, né, da alma, é chamado de erraticidade, período de erraticidade. Os espíritos, as almas humanas, elas ficam um longo tempo, né, na erraticidade. Já os animais, em regra, não. Esse período de erraticidade deles é muitíssimo curto, a não ser em exceções, que falo aqui para vocês. Então, vamos falar aqui, né, dessas colônias específicas para os animais. Os animais podem reencarnar, né, eu vou falar um pouquinho depois, ou podem ser destacados para essas tarefas. Os animais podem, então, ficar mais algum tempo, eh, assim, perto de nós, tá. Mas o corpo material mais denso dos animais, assim como o do homem, morre, se decompõe, tem fim, mas o espírito continua vivo no mundo espiritual. Ou seja, os espíritos animais sobrevivem após a morte. Só enfatizando o que eu já estou falando aqui desde o início. Isso, inclusive, é abordado lá na questão 597 de O Livro dos Espíritos. Bom, Rancho Alegre, bom, gente, é uma dessas colônias, tá? Agora chegou o momento de falar, né? Uma dessas colônias espirituais para onde vão os animais quando desencarnam. No início, o nome dessa colônia era Recanto dos Animais. Com o tempo, né, a colônia passou a se chamar Rancho Alegre e passou a ficar localizada sobre o Mato Grosso. Sua localização era a região amazônica. O cachorro, gente, tem alma, assim como o gato, as aves e outras espécies. A alma do animal que sobrevive à morte do corpo é inferior, como já falei antes, no aspecto evolutivo à do homem. O corpo físico dos animais é apenas o instrumento utilizado pela alma, né, em evolução, para atuar em sua vida na Terra. A alma do animal conserva a sua individualidade mesmo após a morte do corpo. Porém, devido à característica primitiva em relação à alma humana, ela, em regra, retorna mais rapidamente, tá? Bom, então vamos que o animal necessita nascer e renascer de forma mais rápida,
é uma questão de evolução, não demora muito, porque quanto mais nasce e renasce, mais, né, a velocidade da evolução, ou a chance disso. Então, o princípio inteligente evolui entre as espécies até se atingir o estágio de alma humana. O contato com os seres humanos é essencial, gente, para a evolução do animal, princípio inteligente dos animais. Agora, então, chegando na parte que muitos gostam, né, além disso, que é essa questão da reencarnação dos animais. Os animais e os seres humanos retornam, então, infinitamente ao mundo da matéria para evoluir. Os animais são reconduzidos para animar novos seres, novos corpos densos, e a nova existência costuma acontecer de forma mais acelerada, como eu falei, pela questão da necessidade de evolução. O cão ou o gato podem reencarnar até na mesma família, tá? Mas também podem reencarnar como outro animal. É importante destacar que os animais não estão sujeitos às expiações como os homens. Inclusive, por isso nós temos aquela questão da eutanásia, né, que com relação aos animais, quando está sofrendo, eles podem ser mortos, né, diferente da alma humana. Bom, então, em se tratando de sofrimento dos animais, a maneira como passam por ele representa também, né, oportunidade de aprendizado e, portanto, de evolução espiritual, assim como acontece conosco. Em Evolução em Dois Mundos, nesse livro, André Luiz, lá no terceiro capítulo, intitulado Evolução e Corpo Espiritual, faz uma importante avaliação da evolução anímica, que requereria estágios tanto no plano físico quanto no plano espiritual, em função das necessidades, né, das modulações, modificações do perispírito. Assim, parece razoável conjecturar que reencarnações entre espécies diferentes, o animal deixa de ser cão para ser gato, para ser um bovino, por aí vai, né? Parece assim conjecturar que reencarnações solicitam um profundo e complexo trabalho de preparação perispiritual lá na erraticidade, lá no plano espiritual. Bom, o animal agora pode se tornar um homem. Veja bem que eu não estou falando que o homem pode voltar a ser um animal, mas sim que o animal pode se tornar homem. O homem, a alma humana, não volta a ser um animal, porque não existe retrocesso. Pode existir situação estacionária, mas jamais retrocesso. O animal pode se tornar alma humana? Vamos lá. Essa questão, a crença na metempsicose se perde nos tempos, né, e amplamente difundida na pré-história da antiguidade, muito presente especialmente na Índia, China, entre os povos egípcios, gregos, romanos. O que é metempsicose? Metempsicose é uma ideia fundada na crença da transmigração da alma após a morte do corpo. Ela é semelhante à ideia da reencarnação. A diferença básica está aqui entre a reencarnação, né, e a metempsicose ocorre no tocante à forma de renascimento da alma em um novo corpo físico. A crença da metempsicose, então, o que acontece? A metempsicose é aquela ideia de que o homem pode voltar a ser um animal, tá? E não é isso que a doutrina espírita fala, né? E sim que não há evolução, mas a ideia da metempsicose defende isso. Então, essa crença da metempsicose chegou no Ocidente influenciada principalmente pelo orfismo, pelo pitagorismo, sendo adotada inclusive por correntes filosóficas como o empedoclismo, platonismo, neoplatonismo. A metempsicose então admite que em uma nova existência física possa ocorrer em corpos de animais e vegetais. A doutrina espírita, repetindo, não admite nova encarnação da alma humana
em animais e vegetais, pois isso seria uma involução, um retrocesso. E não há retrocesso, não há involução da alma. Então, a lei da reencarnação se baseia no processo evolutivo. Isso implica, né, perdão, a impossibilidade da alma humana encarnar em um corpo inferior ao da espécie humana. De acordo com a lei da reencarnação, o princípio inteligente, né, de hoje que anima os animais, um dia, após muitas indas e vidas, se tornará uma alma humana. Antes de quê? De adquirir a forma humana, o princípio inteligente que resultou na criação do homem, ele habitou sim, antes, reino vegetal e animais inferiores, evoluindo de forma gradativa os seus instintos. Como havia dito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, aí no capítulo 3, para alcançar a idade da razão com o título de homem dotado de raciocínio e discernimento. Tudo se encadeia na natureza, gente, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Vamos fazer uma leitura lá, para quem quiser saber de mais detalhes, questão 540 e 607 do Livro dos Espíritos. Na Revista Espírita de março de 1860, é apontado que pode, né, um animal aperfeiçoar-se a ponto de se tornar um espírito humano, aí sim. A alma dos animais segue uma lei progressiva, gente, como a alma humana. Então, passarão um dia do reino animal para o reino hominal. Então, agora, passado dessa parte aqui, vamos para falar sobre a criação, né, dos espíritos. Os espíritos respondem a Kardec lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, porque tudo se encadeia na natureza, como eu falei antes, desde o ato primitivo até o arcano. A existência tem como função principal de todos nós a evolução, caminhar para frente. O princípio espiritual representa a fase inicial da criação para todos os seres humanos. A partir de sua criação, o princípio evolui através de nascimentos e renascimentos, ou seja, a reencarnação. A reencarnação, gente, é o recurso preciso da evolução e conduz o princípio inteligente até a angelitude, passando antes também pela experiência humana. Há uma fase atribuída a Leon Denis, apontando o seguinte: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 9 desse livro, dessa obra, explica que na planta, a inteligência dorme. No animal, sonha. Só no homem, a inteligência acorda. E assim, conhece-se e torna-se consciente. Os princípios espirituais são os espíritos em seus estágios primitivos iniciais. Estes são submetidos ao processo evolutivo, né, gente? Avançando pelos reinos inferiores da criação mineral, vegetal e animal. Então, no reino mineral é treinada a atração, no reino vegetal a sensação, no reino animal instinto e, por fim, no reino hominal, livre-arbítrio, pensamento contínuo, razão, sentimento. Lá na questão 17 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos informam que Deus não permite ao homem tudo seja revelado. De acordo com os espíritos, Deus cria de forma incessante, tá? Essa criação de espírito, né? Então, os princípios espirituais. Deus cria através do sopro, o fôlego da vida, como nós já conversamos. No reino mineral, o espírito desenvolve a atração, né, e a repulsão, como acabei de falar. Experiências que mais tarde se tornarão lá no reino hominal, no homem, né, sentimentos como simpatia, antipatia,
estágios importantes para a compreensão das relações humanas, sobretudo o amor. No reino vegetal, o princípio inteligente desenvolve a sensibilidade, que é o prelúdio da percepção do mundo ao redor, inclusive da consciência, que será atingida também lá na chegada no reino nominal. A linha definida, gente, visível entre os reinos mineral e vegetal, não é perceptível, né? Então, lá no livro Gênesis, né, Espírita, no capítulo 10, no item 24, é exposto que entre o reino vegetal e o reino animal não tem assim, né, essa delimitação traçada de forma tão nítida. Todavia, nos extremos dos reinos estão os conhecidos zoófitos, ou animais e plantas. Eles têm essas características híbridas, cujo nome de que possuem, né, algo de um, então é híbrido, não é de outro reino. Isso é o traço de união. Na evolução, então, pelos reinos, o princípio inicia como ser inorgânico e segue adiante como ser orgânico. Como ser inorgânico, se apresenta como mineral, água, ar e outros. E no reino animal, o espírito desenvolve o instinto e assim ele lida com questões como a sobrevivência, a procriação, a vida em grupo. Nos atos instintivos, não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É pelo instinto que os animais são avisados de que lhes convém ou prejudica. Bom, o Livro dos Espíritos aborda explicações sobre instinto, sobre inteligência, né? O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, né? Que é despertada no homem. Que a inteligência é uma faculdade especialíssima, própria de certas classes de seres orgânicos. O ser orgânico e inteligente demonstra o pensamento e a consciência de sua existência e de sua individualidade. O princípio no reino humano se inicia na razão, que é o estágio nobre da evolução. Sem a razão, gente, o princípio permanece comandado pelo instinto de conservação. Quanto mais o homem exercita a razão, mais elevada e apurada será sua consciência. Na fase adulta do ser hominal, ainda há certos atos que são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir de um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. A maior característica do princípio inteligente, quando atinge o reino nominal, é a conquista da consciência, né? E, por consequência, do livre-arbítrio, tá? E agora, né, vamos chegando na nossa parte final aqui da conversa de hoje, tá? Coloquei aqui até, né, uma foto, né, do meu querido amigo Bingo. Bom, pessoal, então, agora nós chegamos aí à parte final, né, do nosso trabalho, da nossa conversa de hoje, e vamos, então, conversar aqui, uma geral sobre tudo que nós falamos, né, dando destaque aqui para o meu amigo Bingo nesse momento. Então, gente, relembrando tudo que conversamos aqui até agora, os espíritos que agora animam corpos humanos, num passado distante, um dia já animaram de vegetais e depois de animais. E assim foram adquirindo atributos até atingirmos a razão, inteligência, consciência e livre-arbítrio. O animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem caminha para a condição de anjo, como lá no livro Alvorada do Reino, tá? Ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O princípio espiritual adquire experiências, emoções e conhecimentos através das milhares de vivências pelos reinos da natureza, como é corroborado também lá para o outro livro, o livro Conflitos Existenciais. Bom, então, os animais têm alma, os animais reencarnam, os animais possuem sentimentos, sentem dor. Os animais, quando morrem, renascem, em regra, de forma rápida. Porém,
em alguns casos, como eu já falei, né, permanecem por mais um tempinho lá no plano espiritual, em colônias espirituais, como eu citei aqui, Rancho Alegre, e também em missões de auxílio e de resgate, como tem lá no livro Nosso Lar, né, que nós conversamos. Então, os animais, em alguns casos, assim que morrem, assim que desencarnam, até permanecem, em vários casos, próximos aos seus donos, seus tutores. Quando estes, assim que eles desencarnam, se sentem muito sofridos, né? Muita saudade do querido animal que desencarnou. Os animais, gente, assim como nós, também possuem espíritos protetores, espíritos, né, guias espirituais. E sobre esses espíritos protetores, os espíritos, por menores que sejam, tá? Os seres, né, nunca estão, pode ser considerados desamparados por Deus. Inclusive, essa é uma fala que nos traz Caibar Schutel lá no livro Gênese da Alma. E alguns espíritos cuidam, então, de grupos de animais. Também tem isso. E à medida que os seres vão evoluindo, o atendimento vai tendendo a uma individualização. Isso, inclusive, é citado no livro A Questão Espiritual dos Animais. Tá? Bom, então, a devoção dos animais, né, pelos donos é percebida em várias condições, várias ocasiões, perdão. E podem ir além da vida, tá? Como eu falei, inclusive, várias situações dessas estão no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Chico Xavier nos responde, nos esclarece uma pergunta sobre os animais, tá? Nessa pergunta sobre os animais, ele nos diz que os nossos benfeitores espirituais, né, nos esclarecem que devemos tratar muito bem os animais, tá? Pois são nossos irmãos menores. E quem tanto nos ensinou isso foi o grande Francisco de Assis, né? Bom, Deus outorgou aos homens, então, a condição, gente, e proteção de nossos irmãos menores, nossos irmãos mais novos, que são os animais. Quem abandona, chuta, maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Também é preciso repensar essa questão, né, do se alimentar da carne, né, tendo como nosso alimento. Bom, e agora eu trago aqui para vocês nesse finalzinho, vou ampliar aqui, né, de novo, Chico Xavier e os animais. Chico Xavier teve muitos animais, né, e cuidou e se afeiçoou de vários, sempre com muito carinho, assim como também com as pessoas. E vou trazer aqui 3 desses animais que ele tanto gostou, né. Então, num deles nós temos até aí a boneca, no outro nós temos o Lorde. E um pouquinho depois vamos falar do menino também. Então, Chico Xavier teve uma cachorrinha de nome Boneca, que sempre esperava por ele, fazendo grande festa ao avistá-lo. Pulava em seu colo, lambia o rosto como se o beijasse. Boneca, gente, morreu velhinha e morreu doente. Chico sentiu muito, mas sentiu muito a partida dela. Mas um casal de amigos vendo aquela, né, essa saudade de Chico pela boneca, ele, assim que foram a São Paulo, né, visitar Chico, eles ofertaram a ele uma cachorrinha idêntica à boneca. E Chico entrou na sala e alguém colocou em seus braços a pequena cachorrinha muito parecida com a boneca dada por esse casal, presenteado. E a cachorrinha logo se sentiu, se aninhou no colo do Chico, começou a se agitar, a lamber, né, como muito parecido como se fosse, né, a boneca. E então, as pessoas até acharam: "Olha, Chico, boneca voltou, é boneca reencarnada". Mas Chico disse que aquela cachorrinha que ele foi presenteado não era boneca, mas que a boneca estava ali, né, embora não tivesse renascido. Então ela estava ensinando, né, lá do plano espiritual, essa cachorrinha que Chico foi presenteado, os hábitos que eram agradáveis a Chico Xavier. E Chico, assim, teve outro cão que atendia pelo nome de Lorde. Era diferente dos outros dons, porque dos outros animais que Chico teve,
porque Lorde possuía assim uma capacidade mediúnica destacada. Num dos exemplos, toda manhã, né, e à noite, quando Chico ia para o quarto fazer suas orações, suas preces, Lorde, né, o cão Lorde chegava logo em seguida. Então o Lorde era inseparável companheiro de oração de Chico. E Chico sentiu muito a partida, né, de Lorde, quando Lorde desencarnou. Chico, inclusive, dizia que os animais têm alma e valem pelos melhores amigos. Inclusive, essa fala de Chico está lá no livro O Homem, o Médium, o Missionário, né? Antônio Mati Noroef. É, E sendo assim, nós temos mais um animal tão querido de Chico, mais um cão. E esse aí era o menino. Olha aí, vocês estão vendo o menino que Chico conheceu um cão quando ele foi a Goiânia, nas vésperas do Natal. Ele foi visitar, né, os irmãos rancenianos lá na colônia Santa Maria. Então, antes que Chico chegasse à colônia, ele viu um cão que dava sinais, né, que estava assim atrás de Chico Xavier. Esse cachorro, ele tinha uma doença de pele, estava destinado a ser sacrificado. Era um cão feroz, um cão assim arredio, talvez devido àquele incômodo, né, da pele dele, da sarna, né, das erupções. Então, na primeira vez que Chico viu o estado desse cãozinho, Chico aproximou-se do cão, ajoelhou e abraçou. Olha só, gente. A partir desse momento, desse abraço de Chico, desse encontro, o cãozinho ficou curado daquela moléstia e não foi mais sacrificado. E ele se transformou num cão dócil, não era mais feroz, nem nada. E aí Chico Xavier deu o nome para ele, o nome dele passou a ser Menino. E Menino sempre pressentia quando Chico estava para chegar lá, né, na região dele. Então nós temos aí o Chico, o Lorde, né, o Menino, perdão, na parte de cá, já todo ferradinho, e aí se recuperando, e ficou esse cachorrão bonito aí que nós estamos vendo. Tá aí o Menino, né? Inclusive é falado lá no livro, essa adaptação do livro, né? Chico, Mediunidade e Ação, de Carlos Antônio Bacelli. Gente, então, após essa conversa toda, nós temos ainda muitos filmes baseados em fatos reais, né? É, que contam aí essas trajetórias dos animais, né? Esses são alguns de muitos outros filmes, tá? Que eu cito aí para vocês, né? Tem mais esses aqui também e mais esses, tá? Bom, agora chegamos ao final da nossa conversa de hoje e vamos então para a nossa prece. Vamos agradecer pela oportunidade de termos conversado hoje, aprendido mais um pouquinho sobre os animais. Vamos pedir à espiritualidade amiga que consigamos desenvolver sensibilidade e sejamos intuídos a ajudar os nossos irmãos menores. E que assim sendo, banhado em chuvas de bênçãos, pedimos a permissão dos mestres superiores para podermos encerrar a nossa conversa, dando graças a Deus. Que assim seja, Pai querido. Bom, então, pessoal, foi isso que eu tinha para conversar com vocês hoje sobre os animais. Espero que tenha sido um pouco né, esclarecedor, né? Que muitos passem a tratar os animais agora de maneira bem melhor do que já tratavam, tá bom? E assim sendo, agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e também peço para indicar esse vídeo, para curtir o vídeo do canal e todos os demais vídeos aqui do canal ABBM TV. E assim eu me despeço a vocês, desejando uma boa semana para todos, pessoal. Tchau. Fiquem todos com Deus.